Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos aí, galera, dar continuidade às nossas aulas aí, tá? Pessoal, nós estamos aí na parte de ótica, como vocês sabem, né? Bom dia a todos aí novamente. Deixa eu só apagar o quadro aqui, pessoal, rapidinho. Aqui. Nós estamos falando de ótica, né, gente? Paramos em princípio da propagação da luz. Vamos falar aí de espelhos. Ok, gente? Pessoal, nós temos o seguinte, ó. Vamos falar de espelhos planos, tá? Espelhos planos. Então, gente, espelhos planos é aquele espelho que a gente tem em casa. Quando a gente está de frente dele, a nossa imagem é do mesmo tamanho da gente. Então, quando a gente aproxima ou se afasta, a imagem nem aumenta e nem diminui, ela permanece constante. Então, nós temos aí que as características da imagem não se alteram em relação ao objeto. Então, nós podemos dizer que aquela imagem é uma imagem virtual. É uma imagem virtual, certo? É uma imagem direita ou direta. E ela é uma imagem igual. Então, pessoal, o que é uma imagem virtual? É aquela formada por prolongamentos de raios de luz. Então, quando a gente olha para o espelho e vê alguém, então os raios batem e refletem, certo? Os raios saem daquela pessoa, batem no espelho e vê até o nosso olho, ok? E lá, por trás do espelho, se a gente prolongar os raios para a parte de trás, nós vamos ter a formação da imagem. Então, quando isso acontece, ou seja, a imagem lá por trás do espelho, nós dizemos que a imagem é chamada virtual, tá? Então, ela é chamada virtual. Mas toda imagem, gente, virtual, ela é direita ou direta. Então, a imagem virtual, ela na verdade também é direta, beleza? E ela é igual. Por que ela é direta? Porque o objeto está aqui, ó. Aqui está o espelho, ó. Então, eu tenho uma aspazinha para o lado direito. Então, a parte aqui refletora é a parte da frente, é a parte da esquerda, né? E aqui eu tenho um objeto aqui na frente, ó. Tenho aqui um objeto na frente. Digamos que isso aqui é uma vela. Eu tenho uma vela na frente do espelho. Então, o que é que vai acontecer? Lá por trás do espelho vai aparecer também a vela. Só que a imagem dela, né? Então, aqui, ó, eu vou ter a vela. Certo? Eu vou ter a imagem dela aí. Ou seja, desse lado é o objeto, desse lado, galera, é a imagem. Então, o que é que nós temos aí? Que o O é igual a I. Professor, o que é O? O é a altura do objeto. I é a altura da imagem. Então, ó, como o objeto está do mesmo, a imagem está do mesmo jeito do objeto, por isso que ela é chamada direita ou direta. E é virtual porque se formou lá por trás do espelho através de prolongamentos de raios de luz. Beleza? Então, por isso que ela é uma imagem aí virtual. E igual porque o tamanho do objeto é o mesmo tamanho da imagem. Então, quando você se aproxima ou se afasta de um espelho plano, ele não altera a sua imagem, tá, galera? Então, essa é uma característica aí principal do espelho plano. Vamos para campo visual do espelho. Campo visual. Vamos ver aí o que é um campo visual, galera. Ó, campo visual do espelho. Então, o campo visual do espelho é o seguinte, ó, eu vou ter um espelho aqui, ó. Eu vou ter um espelho aqui, galera.
Aí o que, é que vai acontecer? Eu tenho um pontinho aqui, ó, que é o pontinho objeto. É o pontinho objeto. E aí, eu tenho aqui, ó, um ponto A, tenho aqui um ponto B e tenho aqui um ponto C. A pergunta é, desses 3 pontos, galera, A, B e C, quais irão ser enxergados por uma pessoa que está aqui no objeto? Quais delas vão ser enxergadas? Então, como é que eu faço? Ó, primeiro, eu traço uma linha na direção do espelho, ó, até ficar perpendicular ao objeto. Aí eu observo que daqui para cá é a distância do objeto. Mas a distância da imagem é a mesma para baixo. Então a imagem, ó, tem a mesma distância, só que para baixo. Então eu já achei a imagem, ó. Então se o objeto está aqui em cima, a imagem está aqui embaixo. E o que é que eu vou fazer agora? Vou traçar uma linha, passando por uma extremidade do espelho e a outra pela outra extremidade. Então, ó, traço uma linha, passando por uma extremidade do espelho e outra linha passando pela outra extremidade do espelho. Galera, essa região aqui, ó, do espelho para cima, é chamada de campo visual. Ou seja, quem serão enxergados por essa pessoa que está nesse ponto O no espelho? Os pontos B e C. Então ela vai enxergar os pontos B e C, ó, aqui embaixo. Ó, o B vai enxergar o B aqui. Então aqui é o B', e vai enxergar o C aqui, ó. É o C', tá, galera? Então tá aí. Então isso aí é campo visual. Então primeiro você traça uma linha até ficar perpendicular à direção do objeto. Depois traça uma linha medindo a distância do objeto a essa linha que une o espelho. Depois traça a mesma distância para baixo, certo? Aí coloca a imagem. Quando você colocou a imagem, passa uma linha tracejada por uma extremidade do espelho, passa outra linha tracejada pela outra extremidade do espelho, e essa região que está aqui dentro é a região de campo visual, tá, galera? Então tá aí, campo visual, beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos um pouquinho mais para frente agora. Deixa eu apagar aqui rapidinho, pessoal. Aqui o apagador. Deixa eu apagar aqui, pessoal, rapidinho. Vamos agora, gente, para espelhos esféricos. Vamos para cá, espelhos esféricos. Espelhos esféricos. Gente, espelhos esféricos são 2, tá? Então, ou eles são côncavos, ou o espelho esférico é um espelho côncavo, ou ele é um espelho convexo. Galera, côncavo quer dizer interno. A parte que vai refletir é a parte interna. Ó. Então aqui dentro. Ó. Então côncavo dentro. Ó. Côncavo é esse formato aqui. Ó. Então côncavo dentro. Então a parte que reflete é a parte o quê? A parte que reflete é a parte interna. Já o convexo significa externo. Convexo, externo. Então convexo se refere a externo. Convexo, externo. Então, no convexo, a parte refletora, pessoal, é a parte externa. Então, ó, o côncavo, a parte que reflete é a parte interna. Convexo, a parte que reflete é a parte externa. Se você ficar em dúvida, é só lembrar. Convexo, externo. Tem X os dois. Então, convexo, externo, fora. Portanto, o outro só pode ser dentro, beleza?
É a dica aí para vocês lembrarem. Não esqueçam, tá, pessoal? Então vamos lá. Galera, vamos para a representação. Como seria a representação desses espelhos? A representação, pessoal, seria assim, ó. Representação, pessoal. Primeiro, o espelho côncavo. Então, primeiro, o espelho côncavo. E depois, o espelho convexo. Então, pessoal, o espelho côncavo, ele vai estar assim, ó. Você vai ter uma aspazinha para a direita, logo a parte refletora é a parte da esquerda, ou seja, é a parte interna. Então essa seria a representação do espelho côncavo. Ele pode ser representado também assim, ó. Aí você tem aspa sempre para fora, ó. Se a aspa está para fora, a parte que reflete é a parte interna. Então essas duas representações são a representação do espelho côncavo. Como seria a representação do espelho convexo? Seria assim, ó. No convexo, a aspa está para dentro. Então, se a aspa está para dentro, a parte que reflete é a parte externa. Então, pode ser representada assim e assim também, ó. Então, ó, aspa para dentro, a parte que reflete é a parte externa. Então, olha a diferença. No côncavo, a aspa está para fora. Então, a parte que reflete é a parte interna. Então, aspa para fora, parte que reflete, parte interna. No convexo, a aspa está para dentro. Então, a parte que reflete é a parte externa. Beleza, galera? Então, essa foi a representação. Vamos ver agora os elementos que estão no espelho. Elementos de um espelho, galera. Elementos de um espelho. Então vamos lá, galera. Então eu tenho um espelho aqui côncavo, ó. Tem um espelho côncavo aqui, ó. Então ele é assim, ó. Aí eu vou ter uma reta que divide esse espelho no meio. Aqui eu vou ter o foco, aqui eu vou ter o centro e aqui eu terei o vértice. Essa linha que dividiu o espelho na metade, para cada lado, é chamada de eixo principal, é P. Eixo principal. Então esses são os elementos que estão no espelho, certo? Então os elementos que estão no espelho são quem? Centro de curvatura, porque isso aqui é uma esfera. Aí eu parti lá na metade, então por isso que ficou o centro. Foco, certo? O foco, ele vai estar na metade do centro com o vértice. Então ele vai estar bem na metade aqui, ó. A gente vai lembrar que a distância do vértice até o centro é o raio. Então o raio é a distância do vértice até o centro, que é igual ao dobro da distância focal. A distância focal é a distância do vértice até o foco. Então, a distância do vértice até o foco é a distância focal. Então, ó, o ponto C nós chamamos de centro. Centro de curvatura. O ponto F é chamado de foco, tá, galera? Então, o ponto F é chamado de foco, pessoal, ok? Então, o ponto F é chamado de foco, foco do espelho. O ponto V é o vértice do espelho. É o vértice do espelho.
E o EP é o eixo principal, tá, galera? Então, o EP é o que nós chamamos de eixo principal. Tá aí, galera, eixo principal do espelho. Então, são todos esses caras aí que estão presentes nos espelhos esféricos. Agora nós vamos ver que precisamos de 2 raios para formar a imagem nesses espelhos. Vamos observar como essas imagens são formadas agora, tá, pessoal? Então, acompanha aí. Deixa eu só terminar aqui, apagar aqui para a gente observar como é a formação da imagem nesses espelhos. Lembrando que para esses espelhos o fenômeno é reflexão, tá, gente? O fenômeno é reflexão. A onda, a luz bate e volta. Então nós vamos ter aí, ó, a formação da imagem. Como nós temos a formação da imagem, né, o fenômeno é reflexão, certo? Então o fenômeno aí é reflexão. Nós temos a reflexão, que significa que a onda retorna para o mesmo meio que estava. Então, retorna para o mesmo meio. Retorna para o mesmo meio que estava. Para o mesmo meio. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter um espelho e vou botar jogar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Paralelo a esse eixo assim. Paralelo é dessa maneira aqui, ó. Então aqui nós dizemos que os raios são paralelos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um raio e vou jogar no espelho côncavo e no espelho convexo. Então o primeiro raio é RI, ó. Galera, o que é que significa RI? Raio incidente. Raio incidente paralelo ao EP. Então, o EP é eixo principal. Então, ó, raio incidente, RI, raio incidente, paralelo ao eixo principal, que é o que divide o espelho no meio. Então, o que acontece se a gente joga um raio paralelo? Vamos ver primeiro no espelho côncavo. Espelho côncavo primeiro. Então, primeiro o espelho côncavo. Depois o espelho convexo. Então, espelho côncavo primeiro. Depois o espelho convexo. Então, o que vai acontecer, ó, no espelho côncavo, tá aqui o espelho côncavo, ó. Então, eu tenho aqui o desenho do espelho, aqui eu tenho o foco, e aqui eu tenho o centro de curvatura. Então, quando eu jogar um raio paralelo, ó, joguei um raio paralelo ao eixo principal, ó, que é esse eixo que divide o espelho no meio. Então, o raio refletido, ele passará pelo foco. Ou seja, todo raio paralelo, ao se refletir no espelho, passa pelo foco. Logo, se eu mandar um raio que passa pelo foco, quando ele bater no espelho, ele vai sair paralelo. Então, ele vai sair assim, tá, galera? Então, aí foi o primeiro caso. Para o espelho côncavo. Todo raio paralelo, ao ser refletido, passa pelo foco. Todo raio que passa pelo foco sai paralelo. Agora vamos para o espelho convexo. Então está aqui o espelho convexo, galera. Então está aqui o foco e está aqui o centro. Então eu vou mandar um raio. Mando um raio paralelo. Quem passa pelo foco é o prolongamento. Ó. Prolongamento é essa linha pontilhada. E eu continuo o raio na direção do prolongamento, ou seja, para cima.
beleza? Se eu mandar um raio por baixo, professor, vai acontecer a mesma coisa, ó. Se você mandar um raio paralelo no espelho convexo, você bota o prolongamento passando pelo foco e continua o raio para baixo, ó. Ou seja, no espelho convexo os raios batem e se afastam. No espelho côncavo bate e se aproxima. Beleza? Então essa é a característica aí, ok, galerinha? Valeu, pessoal. Na próxima aula a gente continua.